Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Pois bem, hoje a reflexão vai ser um pouquinho diferente. Eu queria comentar sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano. Esse tema, Cristo é a nossa paz? Do que era dividido, fez uma unidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor, tem dado polêmica. Existem alguns católicos, existe uma ala do catolicismo que está criticando muito isso, falando que onde se viu o diálogo, isso aí não é de Deus. Na quaresma a gente só tem que fazer silêncio, oração, jejum, penitência, nada disso aí. Isso aí é ideologia, isso aí é politicagem. Enfim, diante disso, eu gostaria de, sob essa ótica, analisar esse evangelho e depois concluir falando um pouquinho mais sobre isso aqui. Jesus estava na sinagoga, lembrem-se da semana passada. Jesus foi até a sinagoga e expulsou um demônio de uma pessoa possuída, num dia de sábado. Jesus sai de lá, da sinagoga, e vai para a casa de Simão e André. Simão e André não estavam lá porque são de origem grega. Apenas Tiago e João foram com ele, porque são de origem judaica. Jesus sai de lá, vai até a casa de Simão e de André, onde ele encontra a sogra do Simão adoentada. Ele vai lá e cura a sogra. E nesse ato de cura, nesse ato de amor, ela começa a servi-los. Veja só, Jesus não se impôs sobre ela. Jesus a acolheu, a curou e a partir daí ganha uma nova discípula. Quem se impõe, e a gente vê isso no evangelho da semana passada, é o diabo, é o mal. O mal entra sem pedir licença. No caso de Jesus, não. Ele vai até a pessoa e a pessoa tem que dar o seu sim. Pois bem, na mesma tarde, levam a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio daquela região. E a cidade inteira se reúne na frente da casa. Mas veja que curioso, Jesus curou muitas pessoas. Jesus não curou todas as pessoas. Jesus curou muitas pessoas. Exatamente por causa disso, porque Jesus não se impõe. Existem aquelas que não estão abertos para a cura que Jesus oferece, para o amor de Deus. Jesus sempre vai estar dando o sim dele, mas a pessoa tem que dar o próprio sim. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus vai rezar num lugar deserto. Jesus passou o dia todo de sábado. Lembre-se, no judaísmo a pessoa não pode fazer nada no sábado. É um dia de descanso. Jesus passa o dia inteiro do sábado ajudando os outros, cuidando dos outros, realizando boas obras, indo contra a lei da época. Isso era proibido perante a lei da época. Mas Jesus vai e prega o amor, age com amor, fraternidade. Dentro dessa fraternidade, Jesus, ao final do dia, vai lá, se recolhe de madrugada, vai rezar. Oração é muito importante, mas as boas obras também são. E depois disso, Simão vai lá à procura de Jesus e fala: "Tá todo mundo te procurando.
Você fez um baita sucesso curando todo mundo. Você fez um baita sucesso expulsando demônio. Você é quase que uma celebridade aqui. Vamos lá, vamos encontrar o povo. E o que Jesus fala? Não. Não. Porque nós vamos a outros lugares. Nós vamos às aldeias da redondeza. Eu devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus realizou todas essas curas para o povo. Não fala assim, Jesus curou só aqueles de determinada religião. Não. Jesus curou aqueles que foram até ele e estavam abertos a ele. No começo do Evangelho, Jesus sai da sinagoga e vai para o mundo, igreja em saída. Jesus deixa essas 4 paredes do templo e vai para o mundo. E esse é o papel do católico, esse é o papel do religioso, ir até aqueles que estão distantes. Se a gente se fecha no nosso quadrado e não é aberto a diálogo, não é aberto à fraternidade, que tipo de religião é essa? A religião onde a gente só fala com aqueles que concordam conosco? E outra, essas pessoas que criticam isso e falam que fraternidade é ideologia e é politicagem, compromisso de amor, ideologia e politicagem, o diálogo interreligioso, ideologia, politicagem. Então qual fé é a sua? A fé que você senta num quarto escuro e fica rezando sozinho? Jesus aqui mostra que é importante rezar. Mas o dia inteiro ele ficou fazendo obras, o dia inteiro indo para aqueles que não o conhecem. E no fim do Evangelho ele fala, vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Estava todo mundo procurando ele ali. Ele podia ter ficado com aqueles que já o conhecem. Mas não, ele pega e vai aos que não conhecem. Ele vai pregar, ele vai curar, ele vai amar. Se você acha que diálogo interreligioso é uma ameaça para a sua fé, então a sua fé é muito fraca. Porque se você acha que conversando com os outros você vai, de repente, largar o catolicismo e vai para outra religião, que tipo de catolicismo é o seu? Repense isso. Se sua fé é forte do jeito que você fala que é, então você deveria estar mais que aberto ao diálogo. Porque é por meio do diálogo que você atrai as outras pessoas. As pessoas vão ver o que é de bom na sua religião. Agora, se você se fecha ao diálogo, se você aponta o dedo na cara do outro, se você faz esse desserviço para a fé católica, então, meu amigo, o que é isso? Para que serve a fé, então? Para você ficar no seu quadrado? A gente tem que repensar isso. O diálogo é importante, a gente tem que mostrar o que a nossa religião tem de bom. Já diz o Catecismo da Igreja Católica, o pior desserviço que um católico pode fazer para a própria religião é ser um mau católico. As pessoas têm que olhar para você e verem em você um exemplo para elas seguirem a sua religião. Se a religião dela tem problemas, elas que descubram os problemas. Tanta página católica que fica falando mal de protestante, fica falando mal de espírita. O que é isso? O que a gente ganha com isso? Você acha que a gente vai atrair o protestante e o espírita falando mal deles? A gente tem que mostrar o que tem de bom na nossa religião. E eles que vejam lá no centro deles, no templo deles, o que tem de ruim. Não é postura de um católico verdadeiro que segue a Jesus se pautar apenas por normas e esquecer do amor. É importante fazer jejum, penitência e oração na quaresma, é importante e primordial, mas e as obras? E ir até aqueles que não conhecem a nossa religião? Isso é primordial. E aqui fecho falando que foi uma enorme alegria, foi uma escolha cirúrgica de tema da CNBB falar sobre isso, falar sobre o diálogo, falar sobre a fraternidade. Nessa foto, a gente vê pessoas de diversas etnias e muito provavelmente de diversas religiões em uma ciranda. O que é a ciranda? Todos juntos em pé de igualdade, unidos para algo bom, unidos para algo grande. A gente não tem diálogo para desconstruir uma religião, para impor outra religião, mas a gente tem o diálogo para se unir em prol de algo bom. Então ir contra isso não cabe, não é cabível. Isso não é politicagem, isso não é ideologia, isso é uma fé que constrói obras. Amar, acolher e curar. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.